Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 11 de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é simples, basta você passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar em se inscrever. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes também durante o pregão, carteiras de ações, carteira semanal, carteira mensal e outras informações, para você receber tudo isso no seu celular em tempo real, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Você vai poder ter acesso a esse serviço durante um determinado período de forma gratuita. Vamos então para a análise de hoje, onde eu vou falar do Ibovespa, dos futuros, mini índice e mini dólar. Depois volto para as ações, falando de PTR4, Vale 3, Light 3, MGLU 3, Tend 3, ESTC 3, CSAN3 e BRML3. Ibovespa no pregão de hoje, forte alta, Ibov alta aí de 2,71%, o mercado voltando a fechar aí às 17 horas, o Ibov ainda dentro do leilão de fechamento. Os futuros que fecham aí por volta de 17,55 índice futuro e dólar 18 horas. Mas o Ibov voltou para o nível importante de resistência, ou seja, ultrapassou fácil dois níveis aqui de resistência, bastante por sinal, e entrou na região mais significativa agora de resistência, que foi a região que ficou patinando durante vários pregões e depois veio forte aqui para baixo, o que traz uma chance de se ter algum tipo de correção, principalmente no intraday ou num próximo pregão, em cima desse patamar de resistência, região ali na faixa dos 97.885 a 98.015 e depois disso na faixa de 98.543 a 586, que é a máxima histórica. Então o Ibov, com esse forte candle, aumentou bastante a probabilidade de poder romper esses topos anteriores e caminhar para a região dos 100 mil pontos, porque no gráfico semanal inicia a semana de maneira forte, gerando um fundo em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Índice futuro também caminhando aqui para dentro da zona importante de resistência. Então, zona de resistência aqui no gráfico diário por volta dos 98.630, depois a gente teria aqui 98.780, acima disso um patamar de 99 mil pontos e aí dois pontos mais altos, 99.290 e 99.445. Então são os níveis que eu vejo com maior relevância em termos de resistência para o índice futuro aqui nesse momento, ou seja, está bem em cima, já começando a invadir essa zona de resistência. E aí olhando para o intraday, da forma como está chegando aqui nesse patamar, que é o que eu comentei no gráfico do Ibovespa, falando sobre a possibilidade de se ter um pregão de correção, que é basicamente no G60 fazer uma correção desse longo movimento de subida, um movimento mais afastado do preço para as média móvel exponencial de 13 períodos, só que até agora não gerou sinal de baixa, que é perder a mínima da hora anterior, do candle anterior aqui no gráfico 60 minutos. Então, para o próximo pregão, abriu subindo, ou mesmo abriu aqui, mesmo essa última hora de pregão, perdeu a mínima, quebrou a sequência de mínimas ascendentes do gráfico 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, isso seria mais interessante no índice. Jogando aqui no gráfico de 10 minutos, seria algo nesse sentido. Ó. Se vem aqui para baixo, perdeu a mínima da hora anterior, que é basicamente um fundo anterior no G10, sobe e gera topo descendente, mais para se buscar a operação de venda aí a partir do próximo pregão no mini índice. Para voltar a pensar em compra, ideal seria justamente no gráfico de 10 minutos, ficar aqui mais tempo de lado, essa hora de pregão inteira de lado, e ainda possibilitando buscar a compra aí de rompimento no início do próximo pregão. O meu interesse maior seria aguardar uma correção um pouco maior, visto a zona de resistência importante que se encontra e o movimento, a zona de resistência importante do gráfico diário e o movimento prolongado para cima no gráfico de 60 minutos. Para voltar a pensar mais em ponta compradora, o ideal é ter realmente uma correção no gráfico de 60 minutos, ter um movimento de baixa. Então, no primeiro momento, mais interessante para a ponta vendedora, depois que gerar alguma sinalização de quebra de sequência de mínimas ascendentes aqui no gráfico de 60 minutos. No dólar, vamos falar aqui do dólar agora, no pregão de hoje, queda de 0,76%. Nessa queda de 0,76%, o dólar perdeu a mínima do pregão anterior, gerou sinal de topo, a tendência continua sendo uma tendência aí de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico diário, mas favorecendo a chance de se ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo no gráfico diário.
A zona de suporte imediata para o dólar que eu vejo aqui na faixa dos 3.842 e 3.833,50. Depois disso, 3.819 seria o próximo nível aqui de suporte, antiga resistência. Aqui, antigo suporte, também podendo funcionar como suporte, já está nessa região. E abaixo disso, o outro nível está aqui mais abaixo, na faixa dos 3.798,50. Nesse atual movimento de baixa do gráfico diário, se a gente olhar para o G60, a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Aqui, inclusive, está já dentro do movimento de baixo, já gerou uma sinalização para baixo na média móvel de 13 períodos, ou seja, ao testar a região de antigo topo, bateu na resistência e já gerou sinalização para baixo. Enquanto estiver dentro desse movimento de baixa no dólar, ou seja, fica mais para se buscar a operação de venda de pivô de baixa ou mesmo de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Então, a gente está na última hora de pregão, isso pode alterar um pouco, mas enquanto se mantiver dentro de um movimento de baixa aqui para o próximo pregão, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Suporte imediato na faixa dos 3.828 aqui no G60, 3.828 e 3.822,50. Para focar um pouco mais em compra, o interesse maior aqui seria o quê? O dólar abrir subindo, próximo pregão, vindo para cima da máxima desse topo com esse fundo, ou seja, vindo para cima dos 3.859,50 e a partir daí gerando fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, 10 ou 5 minutos. Fundo ascendente é o pivô de alta. Colocar aqui no gráfico de 10 minutos para se ter uma ideia, que é que eu estou mencionando, seria basicamente isso aqui, ó. Dólar abre de maneira forte, rompe aqui para cima, ou seja, fura a zona de resistência, e depois disso passa a proporcionar fundo ascendente acima dessa região aqui, pelo menos de 3.855. 3.855, zona mais importante aqui de resistência, que pode funcionar como um patamar de suporte para buscar a operação de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta acima desses 855. Partindo agora para as ações, a PETR4 no dia de hoje, forte alta de 4,05%. Só dando uma olhada aqui, já saiu do leilão de fechamento, então fechou aqui com forte alta. Fechou em cima do nível de resistência da máxima aqui. Então o ativo abre um movimento de alta depois desse movimento de baixa. Traz a possibilidade ou de se buscar compra aqui nesse nível com stop para baixo da média. O stop fica um pouco longo, é uma das alternativas. A outra forma seria pelo gráfico de 60 minutos após alguma correção em cima dessa zona de resistência que se encontra ou vindo mais ainda para cima. O gráfico de 60 minutos pode trazer oportunidade de compra aí nos próximos pregões em cima da PETR4. Então são duas alternativas em cima do papel. Entrada aqui no nível que se encontra, stop pelo menos abaixo da mínima de hoje, tentando pegar a continuidade do movimento de alta dessa ação. A resistência mais importante aqui acima dessa região que ela se encontra 27,75 é R$ 27,85 na Petro. Lembrando que 27,85 é, só voltar àquela questão do ajuste, 27,85 é a máxima de 2018 para o papel. E aí, olhando para trás, a gente teria aqui a região dos 29,09, 29,74, aí vai juntar com R$30 no número redondo, são os próximos níveis de resistência, pelo menos mais relevantes, num gráfico de maior periodicidade aí para a PETR4. Partindo para a Vale 3, dia de hoje, boa alta de 2,11%. Ativo vai se recuperando, topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Tendência de alta neste momento para Vale 3. Caminhando para a região dos R$50, número redondo, região mais pesada de resistência para o ativo. Já está dentro da região dos R$49,50, R$50, que é a região mais importante de resistência. Acima dos R$50, a gente já vai poder falar lá na faixa dos 51,43 até um patamar ali na casa dos 52,35. Seria 51,43 esse fundo aqui anterior e outra região bem testada que também, se eu estender aqui para trás, a gente pode ver que era um topo anterior, ou seja, que pode também funcionar como resistência mais aqui para frente para Vale 3. Para quem está comprado, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em cima de Vale 3. E a outra alternativa também seria pelo G60, recuo do preço, fundo ascendente acima desse patamar aqui, de topo anterior ou de média móvel de 3 períodos, também possibilitaria compra de curtíssimo prazo na ação, tentando pegar o movimento do intraday. Partindo aqui para Light 3, ativo bateu hoje no nosso objetivo. Então, o segundo objetivo foi traçado, isso gerou a saída da posição. Essa operação gerou aqui um ganho, da Light 3 gerou um ganho aqui de 7,82%. Esse ganho de 7,82% proporcionou um crescimento, esse ganho na operação, esse ganho de 7,82%, com essa alocação de 16% do capital total em cima do papel,
proporcionou um crescimento de 1,25% do capital total em cima desta operação. Então, foi uma boa relação risco-ganho que proporcionou a Light 3 nessa entrada aqui, tentando pegar um movimento para cima. O ativo continua dentro do seu movimento de subida. Para quem ainda resolveu ficar comprado no papel, ainda pode ter algo mais para cima, ou seja, em termos de tempo e de preço, ainda poderia caminhar um pouco mais aí para cima a Light 3. Só não sairia mais perdendo dessa operação. MGLU3, ativo que a gente segue comprado. Após o pregão de hoje, já seria possível trabalhar com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, uma das alternativas de stop aí de proteção nesse papel, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição, mas segue aí a favor de um possível rompimento da região dos R$ 186, R$ 185,99. R$ 186 arredondando a MGLU3. Seguimos comprados sem nenhuma alteração por enquanto. Qualquer mudança na questão do stop, um stop de proteção, eu vou mencionar aí a partir do próximo pregão dentro do canal DV Invest no Telegram, que é aqui que está o izinho aqui para você. Você clicando nele, nesse izinho aqui vai aparecer o card aí para você acessar os procedimentos e solicitar o recebimento dessas recomendações, dessas orientações durante o pregão aí no mercado de ações. Tem de 3. Dia de hoje, alta de 1,88%, estava até melhor no dia, perdeu força provavelmente no leilão de fechamento, que no finalzinho do pregão foi perdendo força, mas de qualquer forma o ativo seguimos dentro da posição comprada, alta de 1,88%, dentro de um movimento de subida, nosso top ainda continua aqui embaixo, e ainda buscando aqui algo mais para cima na ação, tentando não só essa região de topo, resistência 36 a 36,29, o outro nível de resistência para ação R$ 37,39. ESTC3, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente no valor que ela fechou aqui, R$ 28,19. Passando os dados dessa compra, lembrando que eu destaquei esse ativo na sexta-feira. Então, eu fiquei acompanhando o pregão de hoje. No pregão de hoje, ela gerou aqui um pivô de alta no G60. Stop possibilitou trabalhar com stop um pouquinho aqui abaixo. E a ação tendendo, na minha opinião, a ter algo aqui para cima. Então, a expectativa seria essa em cima do papel, por isso abrir compra no ativo. Passando os dados aqui dessa compra na STC3, 28,21, stop em R$ 27,23, e isso traz um risco de 3,47%, que é o tamanho do stop da operação, e o objetivo na faixa dos R$ 30,17, alocando 14% do capital total nesta operação. Depois disso, vamos falar de Cosan, CSAN3, recomendação de compra também no pregão de hoje, ativo fechou o pregão com alta de 4,33%, essa ação, olhando para o gráfico semanal, faz um movimento muito forte para cima que rompe vários topos anteriores, faz uma correção e inicia agora um movimento de subida pelo gráfico semanal. Com esse fechamento, vindo para um fechamento mais para cima da média móvel, aí no início da última meia hora de pregão, recomendei compra em cima desse papel. Passando os dados aqui dessa recomendação de compra, R$ 43,61, região aí de entrada no ativo, R$ 41,96 o ponto de stop, R$ 41,96 só para ficar claro aqui, é 1 centavo abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o stop logo abaixo da mínima do pregão de hoje. Esse tamanho de stop proporciona um risco de 3,78% e o nosso objetivo ficando aí na faixa dos R$ 46,91 na Cosan e alocando 13% do capital total nesta operação. Então vamos ver se ela consegue caminhar ali para essa região de dois topos anteriores. Logicamente, se ela chegar nesse nível aqui, gerando uma relação risco-ganho de pelo menos 1:1, a gente já pode trabalhar com stop aí, reposicionamento de stop nessa operação, dependendo do comportamento do papel nessa zona de resistência importante que ela tem. Começa nos 45,15, indo aqui até os 45,50 e o ponto mais alto 45,80. Depois vamos falar de BRML3. BRML3 também fechou o pregão com boa alta de 2,11%. Recomendei compra nesse ativo. Tanto o BRML3 como o STC3, até Cosan, não são ativos que já estão com topos e fundos ascendentes. Mas considerando que isso aqui tudo, vou colocar até no gráfico de 2 dias para ficar um pouco mais claro, considerando que isso aqui tudo foi um movimento de alta e isso aqui é a correção de todo esse movimento de alta, uma correção em ABC, correção em 2 etapas, aumenta a probabilidade de poder ter algo aqui para cima no ativo. Então é algo parecido em cima de STC3, que se a gente também colocar no gráfico aqui de 2 dias, a gente vê um movimento longo para cima, um movimento de correção em 2 etapas, corrigindo esse movimento de subida e podendo ter um novo movimento para cima na STC3. O mesmo para BRML3. Ativo faz um processo de correção visível no gráfico semanal, vou jogar o gráfico semanal do lado de cá.
bate em cima de uma região de topo anterior, respeita essa região e agora inicia uma sinalização de fundo no gráfico semanal. Então, por esse motivo, apesar de no gráfico diário estar dentro de uma tendência de baixa, eu optei por fazer essa entrada com stop aí um pouco abaixo aqui da mínima do pregão de hoje. Passando os dados dessa compra, R$ 13,47, região da entrada, ela fechou aqui na faixa dos R$ 13,52, próximo aí do ponto de entrada. 13,13 o ponto de stop, a mínima do pregão de hoje é R$ 13,19, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Isso traz um risco de 2,52% e objetivo na faixa dos 13, objetivo inicial na faixa dos 13,98. Quando falo objetivo inicial, que dependendo do desenrolar dessa operação, posso tentar buscar uma relação risco-ganho mais satisfatória para a operação, assim como a gente fez na Light 3. Isso traz um risco de 2,52%, o tamanho do stop dessa operação, e alocando aí 20% do capital total. Ou seja, o ativo tem uma volatilidade menor, a gente aloca mais capital no papel. O ativo tem uma volatilidade maior, a gente aloca menos capital em cima desse ativo, enfim, dentro de uma gestão de risco e colocando peso igual para todos os ativos aí na carteira. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.